Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca e Ana Nogueira, diretamente de onde? de Carajás, no sul do Pará. Muito bem. A gente sempre fala com vocês sobre plano de carreira, sobre o presente, o futuro da sua carreira, mas a gente raramente fala sobre o final da sua carreira. E há um movimento pensando muito sobre o fim do trabalho como a gente o conheceu. Soma-se a isso um romance que eu tô lendo chamado As Últimas Horas de uma História de Amor. E nesse romance tem um profissional no fim de carreira. Escuta isso. Há alguns anos, Jean-Michel tivera grande influência sobre o meio literário. Substitua o meio literário por empresa, tá? Ou por mercado. Há alguns anos, Jean-Michel tivera grande influência sobre o meio literário. Seus artigos eram temidos, especialmente os editoriais que escrevia para o Figaro. Gostava de exercer aquele poder, de ser cobiçado para o almoço por assessores de imprensa, sempre fazendo uma pausa antes de dar sua opinião sobre este ou aquele romance, como um oráculo. Veio um monte de gente na minha cabeça. Uhum. Jean-Michel era o príncipe de um reino efêmero que ele acreditava eterno. Bastou a nomeação de um novo diretor no jornal para ser dispensado. O prestígio do cargo passou a outro editorialista, que seria despedido alguns anos depois, na valsa incessante daquele frágil poder. Sem se dar conta, Jean-Michel fizera muitos inimigos em seus tempos de glória. Ele não pensava ter sido mesquinho ou injusto, mas intelectualmente honesto com o que acreditava, denunciando poses e escritores superestimados. Ele nem sempre agira levando em conta a sua carreira. Isso não se podia negar, mas se tornou impossível encontrar um novo espaço onde se expressar. No rádio, na televisão e menos ainda na imprensa escrita. Pouco a pouco seria esquecido. Ninguém se lembraria de seu nome. Mesmo assim, o momento difícil pelo qual passava não o tornara amargo, mas quase bondoso. Então, o nosso herói. Poderia ser tanta gente que a gente conhece, né? Tanto líder. Ai, ai. Ele viveu o ápice do poder e agora, no fim da carreira, ele vive o desprestígio. E aí o que que acontece? Ele não é mais convidado para os debates, ele não é mais convidado para os fóruns, ele não é mais contratado por ninguém, e ele, ao invés de desenvolver uma certa angústia ou uma vingança, sentimento de vingança, ele vira um cara mais bondoso, porque ele aprendeu, teoricamente. O livro segue e há uma reviravolta na história. E ele volta a ser protagonista e aparecer no mercado. O frenesi se voltou então para Jean-Michel. Correram boatos de que ele conhecia a verdade sobre o livro. Jean-Michel recusou todos os convites para explicar os motivos da sua convicção. Que ironia ser o centro das atenções depois de ter sido o maior leproso de Paris. Os que não Oh, atendiam seus telefonemas tinham como que por encanto recuperado o desejo de vê-lo. Mas o prazer dos primeiros momentos logo se transformou em repulsa por aquela pantomima. Decidiu não dizer nada. ui. Tem tanta coisa para a gente fazer de paralelo com o mundo corporativo, né? Pois é. Como a gente constrói as nossas relações, no que elas estão embasadas. A gente se relaciona só com quem concorda com a gente, tá a fim de bajular, ou a gente também ouve quem critica, quem pensa diferente. A gente percebe que está sendo bajulado não pelos nossos argumentos, mas pelo nosso crachá. A gente é capaz de perceber aquelas pessoas que riem das nossas piadas ou que nos dão atenção na mesa, não pela importância e relevância e do nosso pelo conhecimento do que falamos, mas simplesmente porque temos poder. A gente presenciou um almoço esses Nossa, dias. eu ia falar exatamente Conta, isso. conta. A gente estava atrás ou na frente, dependendo da posição, de uma mesa onde claramente estava acontecendo uma reunião de trabalho. Um executivo tinha chegado de fora do país, ele não era brasileiro,
Claramente ele era o líder daquelas pessoas que estavam ao redor da mesa, e a gente estava longe o suficiente para não ouvir, mas perto bastante para observar quase aquela dança de querer impressionar, de querer agradar, A, de a rir, coreografia do poder, a né? coreografia do poder. É. E foi interessante observar como objeto de estudo, mas ao mesmo tempo triste, Hum. porque era nítido que as pessoas estavam vestidas para agradar aquela pessoa, porque a roupa nem combinava com o clima da cidade. Elas estavam se forçando a serem quem naturalmente elas não eram. E como a gente precisa mudar isso, né? Porque o líder daquela mesa ali, ele parecia não perceber. Porque ele estava gostando de ter todos os olhares para si, de ter todos os sorrisos, qualquer coisa que ele falava já se levantava um brinde, já se ria, já imediatamente se aprovava aquela afirmação. E aquilo tinha um enorme sinal de falsidade. Então, assim, Uhum. onde ele se colocou, em que posição ele se colocou para não perceber, para deixar de perceber, deixar de Uhum. ler as Uhum. pessoas. E se ele saísse daquela posição, aquelas pessoas desse almoço específico jamais encontrariam com essa pessoa, não aceitariam o Provavelmente. convite para almoçar ou para jantar, enfim. A gente precisa tomar muito É. cuidado para não alimentar vaidades que são frágeis e que Né? vão com o tempo, né? Pois é. Então, assim, o que que você está construindo na sua carreira? Você está construindo relações? Você está construindo parcerias que vão para além desse projeto? Né? Você está sendo ético e ética? Você está cuidando da sua saúde emocional e da saúde emocional de quem está do seu lado? Porque alguns dias depois a gente foi num outro almoço, aquele na Vila Madalena, e encontramos uma outra mesa onde tinha uma consultora que a gente conhece e outras 6 pessoas. E esta mulher adorava o som da própria voz, porque ninguém no almoço falava, só ela falava, É. né? Só ela falava. E assim os jargões, acho tão maravilhoso. Todos os jargões, todas Todas as verdades, as né? Porque tinha verdades. muita verdade ali, não É, tinha espaço para dúvida ou para aprender com o outro, não. pois é, Todas as afirmações estavam pois é. carregadas de verdade. E ao contrário do primeiro almoço, nesse segundo a gente ouvia o que a pessoa falava. E foi dando um bode na gente, daquela Era, era arrogância. aquele bingo corporativo. Bullshit bingo. Teve um Vou bullshit. falar todos os termos em sequência e formar frases de Quase, impacto. exato, quase que a gente gritou bingo, né? Algumas vezes. É. Então, eu acho que essa história, as últimas horas de uma história de amor, somada a essas experiências que você e nós temos todo santo dia, dão conta de quanto é efêmero o poder, de quanto é bobo você se apegar a essas coisas, né? Aos símbolos do poder. O dress code, os objetos, os jargões, o carro, a vaga, o cafezinho, como tudo isso passa assim, né? E considerando que a gente não vai aposentar, porque a gente não vai aposentar, você tem que pensar nessa cauda longa da sua carreira. E aí a gente vê muito essa construção das relações que estão sendo desprestigiadas em favor do imediatismo. Uhum. Então, na grosseria da rapidez da entrega, você perde um bom parceiro. Na grosseria de eu ser o centro das atenções e não ouvir os outros, você perde inovação. Não, e também na grosseria da vaidade, dos símbolos de poder, você perde a real definição de legado. Porque Uhum. legado é algo que se constrói a longo prazo e é o que você deixa de marca naquelas pessoas com quem você interagiu, sejam elas
pares, fornecedores, líderes, liderados, enfim. O que que essas pessoas levam de você? O que você ensinou? Como você impactou a vida delas? E se você quer de fato falar de legado e ter orgulho do seu, você precisa cuidar disso todos os dias, independente do teu papel na hierarquia naquele momento. Pois é. Então eu acho que no fim do dia, esse é um dos vídeos mais importantes do nosso canal, porque trata dessa questão da vulnerabilidade, dessa questão do tempo, de quando a idade chega e você não tem mais aquele crachá, nem aquele cartão arroba aquela marca, quem é você? No final do dia, quem é você? De verdade, assim, né? Independente desta tua experiência, né? Que a gente super acha legal, entendeu? A gente se apresenta falando das empresas nas quais trabalhamos, mas não é isso que garante a sua perenidade no mundo do trabalho, né? Não sei, não é perene porque a gente vai morrer, mas essa longevidade aí da sua carreira, da sua reputação. Então a pergunta é: o que andam falando de você pelas suas costas? É isso aí. Reflete e conta pra gente nos comentários se assim o desejar. É isso, a gente espera que as pessoas estejam falando bem de vocês pelas suas costas, mas isso depende do que você está fazendo hoje. Exatamente. Pois é. Quem se interessou, tá aqui o livrinho, As Últimas Horas de uma História de Amor, que tem esse subpersonagem, ele nem é o personagem principal, mas me impressionou muito essa frase, né? Dele ser considerado um leproso, de ninguém atender as ligações dele, mesmo aquelas pessoas que o paparicavam quando ele era famoso. Né? E depois ele retornar à fama e se desencantar com o poder. Desencante-se do poder. Eu acho que essa que é a missão de cada um de nós. Tem coisas muito mais interessantes para ter o seu encantamento, né? É isso aí. É isso aí. Curte, Compartilha. comente, compartilhe com a sua rede, faça esse vídeo chegar em mais pessoas para que essa reflexão sobre o futuro do trabalho de verdade ao longo do tempo seja levada para mais pessoas. Isso aí.